Mas a minha pergunta era essa, assim, quais foram algumas histórias marcantes assim, que vocês receberam A de mais testemunhos? marcante o mais marcante testemunho que eu recebi, que tudo que eu consigo eu leio, tudo que Uhum. eu consigo abrir de caixa, na caixa de mensagem, eu leio, respondo. É porque fica humanamente impossível de responder todas, mas eu, na medida do possível, tento responder todas. E a que mais me marcou foi uma pessoa que estava já com tudo certo para cometer suicídio. A pessoa ia tirar a própria vida, falou que não estava com motivação para nada, que tudo estava dando errado na vida, que família tinha abandonado, que parece que os pais tinham morrido há um tempo e que ninguém dava atenção, que vivia sozinho. Uma história assim, sabe, comovente. E a pessoa falou: quando eu vi a história do seu filho, eu me senti indigno de tirar minha própria vida. Ele lutando tanto para viver e eu ia tirar minha vida por causa de sentimentos ruins. Então, assim, ele me deu um tapa na cara e me falou e me mostrou que eu tinha que continuar a viver. Então, hoje eu não tenho mais vontade de me suicidar por causa do seu filho. Então, assim, dentre outras histórias comoventes que eu recebi, sabe? Mas E essa foi uma marcante, né? essa foi uma marcante, porque você vê, né? A gente involuntariamente, assim, sem perceber, de uma maneira assim específica, salvar a vida de uma pessoa. Salvar, assim, que eu É. falo, é fazer com que ela Você não é tivesse instrumento de mais Deus ali. vontade. Exatamente. Deus usar a vida dele para chegar até essa pessoa. Que poderia muito bem ter passado batido a história do Gui. A Sim, pessoa sim. poderia ter passado no feed e nem se tocado Rolado, né? rolado e nem se tocado de ver ali até o final o vídeo, a história, que se foi prosseguindo, né? A nossa história, ela não parou só no vídeo. Ela teve, a nossa história desde então, tiveram episódios que a gente pôde levar o amor de Deus, que a gente pôde levar, principalmente em programas que participamos, eu sempre coloco Deus em primeiro lugar. Eu Sim, sempre isso aí. dou a devida Essa oportunidade, né? importância de que Deus é quem nos colocou aqui. Foi Deus quem nos colocou em lugares que nós não imaginávamos chegar. Nós fomos até Sim. a presidência da República para levar essa informação da epidermólise bulhosa, que antigamente era Hum. vista assim como lepra, como uma doença que era descuido dos pais, que era uma doença que não tinha. Então, até você puxando esse assunto, o que que é? Explica pra galera o que é a epidermólise bolhosa, né? Bolhosa. O que que Então, é ela? o Gui tem epidermólise bulhosa distrófica recessiva, que tem vários subtipos Divisões. Tá. dessa doença. E a epidermólise bulhosa, ela se caracteriza pela não produção ou baixíssima produção do colágeno 7. Colágeno esse que é responsável por unir a derme à epiderme, né? A primeira, a última, a penúltima camada da pele. Então, Uhum. esse colágeno, que é a massinha, aquela argamassa que juntaria a derme e a epiderme, ela não existe ou é muito pouco produzida pelo paciente de epidermólise bulhosa. Então, essa pele era totalmente frouxa. Ou qualquer. Isso significa que qualquer atrito, qualquer. Vai é, lesionar. vai lesionar. Pode fazer bolhas, né? Que essas bolhas a gente tem que estourar para que ela não alastre, ou vai fazer ali também o deslocamento da pele, total da pele, que é onde se você vê que não tem que tem uma feridinha, é uma lesão aberta, e ele já nasceu com essas lesões pelo corpinho, porque devido ao atrito no útero, por onde foi roçando com um pouco mais de força, com um pouco mais de repetitividade, foi abrindo. Ele nasceu sem pele nas costas da mão, aqui nos dedinhos. A canelinha dele foi tão fundo assim, a lesão, que dava para ver as veias dele. Foi bem lesionado. Ele tinha grande parte do corpinho dele lesionado devido ao atrito no útero. Então, assim, é uma doença muito trabalhosa, uma doença que acomete as mucosas internas, como eu E disse. isso gera muita dor, não? Muita dor, muita, muita. E assim, ele aguenta muito. Como eu É. disse na entrevista para a FIFA, ele é resiliência em pessoa. Resiliência define o que é o Gui. Porque mesmo com as dores que ele sente, que ele passa, ele não para ali e fica reclamando. Mãe, fala pra ele quantas internações que eu tive. 28, foram 28 internações na 28, vida Gui? dele.
Então, assim, ele já fez 4 dilatações de esôfago. Ele não come nada que não seja pastoso por causa da estenose de esôfago, porque o esôfago dele é muito curto. Que qualquer alimento que passe, ele vai causar algum atrito. Entendi. Então, o atrito já faz com que faça lesionar. E aí lesão. vai lesionar. Vai lesionando. E esse esôfago vai ficando cada vez mais estreito. Então não E é por só mais a que a pele, dilatação- não é só o externo. Não. Interno também. Não. Mucosa interna. Por mais que a dilatação seja feita frequentemente, tem uma hora que esse esôfago não aguenta. Então, assim, pode romper o esôfago, pode causar um mal maior, ou seja, a dilatação chega uma hora que não é mais eficaz. Então, tem episódios ontem mesmo. Ontem ele não conseguiu almoçar, porque ele acordou cuspindo e ficou cuspindo até a tardezinha, porque ele não consegue engolir nem a saliva. Nem a saliva passa pelo esôfago. Então, aí ele tem um dispositivo na barriga, que é a sonda, né, a GTT, que é ali onde, quando ele não consegue comer, é por ali que eu coloco. E tudo que é remédio, tudo que é ruim pela boca, vai por ali. Né? Então, é um suporte proteico, suporte para vitamina, Deixar ficar suporte para desnutrido, né? medicamento. Sim. Entendi. E aí é genético. Genético. Então, Pode ter vai sido até a nascer quinta geração com- minha ou do pai dele. Sim. E A vai gente não nascer sabe. com isso, e aí qual é o prognóstico? Sim. Então é uma doença que, humanamente falando, não tem cura. Não tem E cura. tem somente é um uma tratamento para continuar vivendo. E nem é um tratamento assim que causa uma melhora significativa na vida do paciente, sabe? Porque ainda estão sendo desenvolvidas pesquisas, né? Até, não sei se você ouviu falar naquele caso do neto da Deborah Coker, que foi impedido de Não. embarcar no avião da Gol há uns anos atrás, o Theo. Hoje ele está com 14 anos, 15 anos. Ele foi impedido de embarcar no avião da Gol. A Deborah Coker é uma coreógrafa famosa. Ele foi impedido de embarcar no avião da Gol por causa das feridas que ele tinha pelo corpo. E é uma doença que não é contagiosa, que não tem risco nenhum de contágio. É uma doença genética, autoimune, e que não tem cura. Então, assim, eles receberam um processo, com certeza, né? Danos psicológicos, principalmente para a criança, que foi impedida de embarcar por causa das feridas. E ele foi para um tratamento também nos Estados Unidos e ele fez o transplante de medula óssea, mas não é ainda uma cura, não é eficaz o tanto que a gente gostaria que fosse. Existe hoje um medicamento chamado Vyjuvek, lá nos Estados Unidos, que já foi liberado pela FDA, que é a Anvisa de lá. Só que pela Anvisa, nossa, não foi liberado ainda. Mas é um tratamento caríssimo, que custa $25.000 a ampola. E ele precisa de uma ampola por semana. Então é um tratamento muito caro. Mas não é a cura, mas é uma melhora muito significativa do quadro do paciente. Então, assim, eu estou esperando que esses... Então está sendo estudado e Tá avançando. sendo estudado, porque tem lesões dele que não fecham há anos. Principalmente aqui no peito, né, no tórax, no dorso. São lesões que ficam ali que não fecham há muitos anos, muito tempo. E esse medicamento é para esse tipo de lesão, que insiste em ficar aberta, que tem uma sensibilidade extrema, e para fechar pelo menos um ano essa lesão, ela promete fechar durante um ano, e ali, nesse um ano fechado, aquela pele vai sendo regenerada, Sim. vai sendo preservada de forma que aquela lesão não volte mais da maneira que era. Sim. Entende? Então, assim, são vários cuidados. Ele já fez a cirurgia da mão e já voltou a fechar novamente, vai ter que fazer novamente agora em 2025. Ele fez em 2022. Abriu todos os dedinhos, já fechou novamente. É uma doença distrófica, né? Que causa atrofias ao corpo. Então é uma coisa que independe dos cuidados. Por mais que coloque a luvinha lá, a separadora, tem uma hora que a pele vai retraindo. Então, assim, é muito trabalhoso, muito trabalhoso.